Você não sabe cuidar de criança. Se fosse sua irmã, ele já teria ido antes. Ela sim sabe o que faz. Desliguei o telefone. Não respondi. Não chorei. Estava sentada numa cadeira de plástico duro no corredor do pronto-socorro, com meu filho de 4 anos no colo, a febre dele aquecendo meu braço e a voz da minha mãe ainda ecoando no ouvido. A fila era longa. A espera já tinha passado de 2 horas e eu tinha ido sozinha. Como sempre, sozinha. Porque o pai dele estava viajando a trabalho e porque ligar para a minha família significava ouvir exatamente o que acabei de ouvir. Respirei fundo. Olhei para o rosto do meu filho, os olhinhos semicerrados, as bochechas coradas de febre. Coloquei a mão na testa dele. Tô aqui, meu amor. E foi isso. Guardei o celular na bolsa e fiquei ali. Firme. Como sempre fiquei. Mas alguma coisa mudou naquela noite. Uma semente foi plantada ali, naquela cadeira de plástico, sob aquela luz fria de hospital. Eu ainda não sabia o que fazer com ela. Só sabia que aquilo tinha doído diferente. Meu nome é Renata. Tenho 37 anos, moro em Uberlândia, sou técnica de enfermagem há 12 anos e sou mãe do Lucas, que hoje tem 7. Sou a filha do meio de uma família que, na teoria, sempre disse me amar. Na prática, eu era a que cuidava, a que resolvia, a que aguentava, e a que nunca era boa o suficiente, não importa o quanto tentasse. Essa é a minha história. E eu preciso contar ela do início para você entender o final. Cresci numa casa simples no bairro Tiberi, em Uberlândia. Meu pai, seu Osmar, trabalhava como motorista de caminhão e sumia por semanas. Minha mãe, Dona Célia, ficava em casa com a gente. Somos 3 filhas. Eu, Renata, a do meio, Andréia, a mais velha, que sempre foi a responsável. E Patrícia, a caçula, a favorita, a que nunca errava, a que minha mãe defendia até quando estava errada. Eu sempre fui a que ficava no meio, literalmente e em todos os sentidos. Por muitos anos engoli, abaixei a cabeça. Disse tudo bem quando não estava. Emprestei dinheiro que nunca voltou. Cuidei de criança que não era minha. Passei fins de semana na casa dos meus pais resolvendo problema de família, enquanto Patrícia estava viajando. Pago por quem? Não precisa adivinhar. E fiz tudo isso acreditando que um dia alguém ia reconhecer. Ninguém reconheceu. Mas o dia em que minha mãe precisou de mim, de verdade, de um jeito que ela não podia fingir não precisar, eu lembrei de cada palavra que ela tinha me dito. E ela ouviu de volta. Não com raiva, não com gritos, com calma, com clareza, com a voz de quem finalmente entendeu o próprio valor. Se você já se sentiu invisível dentro da própria família, se você já deu tudo e recebeu crítica em troca, se você já chorou sozinha depois de uma ligação que deveria ter trazido conforto, deixa seu like agora para eu saber que não estou sozinha. Se inscreve no canal para acompanhar essa história até o fim, porque ela vai ter reviravolta. Vai ter. E me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Me diz de qual cidade você está me ouvindo. Fica comigo. Você vai querer ouvir o final. Para você entender o que aconteceu naquela noite no hospital, você precisa entender de onde eu vim. Não o endereço, a dinâmica. Porque casa é uma coisa, família é outra. Quando eu tinha uns 8 anos, minha mãe fez um bolo de aniversário para Patrícia. Chocolate com chantilly, aquele bolo bonito que ela encomendava na vizinha. Na minha festa, 2 anos antes, tinha sido bolo de caixinha, daquele de mistura pronta, sem cobertura. Eu lembro de ter olhado pro bolo da Patrícia e pensado que talvez eu tivesse feito alguma coisa errada para merecer um bolo menor. Fiquei dias tentando descobrir o quê. Não tinha feito nada. Era só assim. Patrícia era a caçula, a mais nova, a mais bonitinha. Cabelo enrolado, olho grande, jeito de boneca. Minha mãe vivia mostrando ela pras visitas. Essa aqui é minha Pati, tão linda. Eu ficava do lado, esperando minha vez de ser apresentada. Minha vez demorava. Às vezes não vinha. Na escola eu tirava boas notas. Não porque alguém cobrava, mas porque eu tinha aprendido cedo que fazer certo era o único jeito de existir naquela casa sem ser invisível. Em 2001, quando eu tinha 12 anos, tirei 10 em matemática numa prova que a professora disse que ninguém tinha zerado. Cheguei em casa animada, com a folha na mão, querendo mostrar para minha mãe. Ela estava ao telefone. Fez sinal para eu esperar. Esperei 20 minutos em pé na cozinha, com a folha na mão. Quando ela desligou, disse: "Coloca na geladeira com ímã." E voltou a assistir televisão. Nessa mesma semana, Patrícia trouxe um desenho que fez na aula de artes. Minha mãe emoldurou.
Eu aprendi a não esperar mais pelo elogio, mas aprendi da pior forma, fingindo que não doía. A adolescência foi pior. Quando eu tinha 15 anos, meu pai voltou de uma viagem com um presente para cada uma. Para Andréia, uma corrente de prata. Para Patrícia, um brinco com pedra colorida. Para mim, uma agenda escolar. Ele deu na minha mão e disse: "Você gosta de estudar, né?" Não era pergunta, era encerramento de assunto. Eu usei a agenda até acabar. Guardei ela por anos, não sei bem porquê. Com 16, 17 anos, comecei a trabalhar. Primeiro num mercadinho perto de casa, repondo prateleira. Depois num laboratório de análises clínicas como auxiliar. Todo centavo que eu ganhava ia para minha própria roupa, meu próprio material, minha própria vida, porque ninguém perguntava se eu precisava de alguma coisa. Patrícia, com 16 anos, ganhou um celular novo. Eu soube porque ela ficou uma semana mostrando para todo mundo. Minha mãe dizia que eu era independente. Dizia isso como se fosse elogio, como se eu tivesse escolhido ser independente, como se ninguém tivesse me ensinado desde cedo que eu não podia depender de mais ninguém. Em 2005, quando eu tinha 18 anos, passei no vestibular para técnico em enfermagem no Senac. Paguei a primeira parcela do curso com o dinheiro que eu tinha juntado em 6 meses de economia. Quando contei em casa, minha mãe disse: "Vai ter que pagar sozinha, a gente não tem dinheiro para isso." Tudo bem, eu esperava isso. O que eu não esperava era que, 3 meses depois, minha mãe pagasse o cursinho preparatório da Patrícia sem que ninguém pedisse, sem que ninguém comentasse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu não disse nada. Abaixei a cabeça. Fui trabalhar de manhã, estudar de tarde, dormir tarde. E terminei o curso. Andréia, a mais velha, era diferente. Ela tinha casado cedo, tinha saído de casa e vivia numa espécie de zona neutra, nem favorita, nem preterida. Era como se ela tivesse escapado ao casar. Eu entendi isso mais tarde. Naquele tempo, só sentia que estava sozinha de um jeito que nem a irmã do lado conseguia preencher. Mas o que mais me marcou não foi nenhum presente que eu não ganhei. Não foi nenhum bolo menor. Foi uma frase que minha mãe disse na minha formatura, em 2007, quando eu tinha 18 anos, e tinha acabado de pegar meu certificado de técnica em enfermagem numa cerimônia simples no Senac. Eu estava de roupa arrumada, cabelo preso, sandália nova que tinha comprado com desconto. Fui até ela depois da cerimônia esperando alguma coisa. Um abraço, uma foto, "me orgulho de você." Ela olhou para mim, ajeitou a bolsa no ombro e disse: "Bom, agora você tem como se sustentar. Nem parabéns." Eu engoli, sorri. Tirei foto com a diretora do curso porque ninguém da família quis tirar comigo. Fui embora de ônibus. Chorei no caminho. Não de tristeza, mas de uma espécie de certeza que eu ainda não sabia nomear. A certeza de que, não importava o que eu fizesse, nunca seria suficiente para aquela mulher. E mesmo assim, e isso é o que mais me envergonha hoje em dia, eu continuei tentando. Continuei ligando todo domingo. Continuei indo ajudar nas compras do mês quando meu pai estava viajando. Continuei passando Natal e Ano Novo lá, mesmo quando passava mal de estresse só de entrar naquela casa. Continuei emprestando dinheiro quando pediam, e sempre pediam. Continuei sendo a que resolvia, a que aparecia, a que aguentava, porque na minha cabeça eu tinha uma conta aberta. E um dia eu pensava, o saldo ia fechar. Nunca fechou. Por anos eu mantive uma rotina que hoje eu mal consigo acreditar que era a minha vida. Acordava às 5:30 da manhã, levava o Lucas para a creche, ia para o plantão, voltava, buscava o Lucas, fazia janta, dava banho, colocava para dormir, lavava roupa, dormia tarde, e no meio disso tudo, ainda sobrava tempo para a família. Sempre sobrava, porque eu deixava sobrar, porque eu achava que era o certo. Toda a última sexta do mês, eu ia na casa dos meus pais. Levava compra. Não era muito. Um arroz, um feijão, óleo, frango. Uns 150. R$ 200 que eu tirava do meu próprio salário de técnica de enfermagem. Meu pai tinha se aposentado em 2015, mas a aposentadoria era pequena, e minha mãe não trabalhava fora havia décadas. Eu não me importava de ajudar. Me importava de ser a única que ajudava. Patrícia morava a 20 minutos de distância. Trabalhava como vendedora numa loja de roupas no center, ganhava comissão boa nos meses de movimento. Ia na casa dos pais quando queria, que era raramente, e quando ia, chegava de mãos vazias e saía com alguma coisa, um pote de comida guardado pela minha mãe, um dinheiro que meu pai tinha separado, uma blusa antiga que minha mãe tinha comprado.
pensando nela. Eu via isso acontecer toda vez. Não dizia nada. Em 2019, meu pai teve um problema no coração. Não foi infarto, mas foi susto. Ficou internado 5 dias, precisou de cateterismo e saiu com uma lista enorme de restrições e remédios. Quem organizou os remédios fui eu. Quem levou nas consultas de retorno fui eu. Quem ficou na fila do SUS para conseguir os exames cobertos foi eu. Porque os particulares eram caros e eu não queria sobrecarregar a aposentadoria dele. Patrícia apareceu uma vez no hospital. Ficou 40 minutos, tirou foto com meu pai na cama, postou nos stories com um coraçãozinho e foi embora porque tinha compromisso. Minha mãe nunca comentou sobre isso. Nunca disse sua irmã não apareceu ou você que tá segurando tudo. Só aceitava o que eu fazia como se fosse obrigação e o que Patrícia fazia ou não fazia como se fosse aceitável. Mas o catalisador de verdade, o momento em que tudo começou a desmoronar de um jeito que não tinha mais como fingir que estava bem, aconteceu em março de 2022. Meu pai me chamou num sábado de manhã. Só eu. Disse que queria conversar. Sentamos na varanda, ele com o café e eu com aquela sensação estranha no estômago de quem sabe que vai ouvir algo importante. Ele começou devagar, com voz cansada, dizendo que estava ficando velho, que a saúde não era mais a mesma, que ele e minha mãe tinham conversado muito nos últimos meses. A gente quer deixar as coisas organizadas, ele disse. A casa, o que tem aqui? Eu ouvi em silêncio. A gente decidiu passar a casa para Patrícia. Sentei quieta. Esperei ele continuar, achando que tinha mais. Uma explicação, uma contrapartida. Alguma coisa que fizesse sentido. Mas ele só tomou o café e disse: Ela tem os filhos pequenos, precisa de estrutura. Você tem seu apartamento. Meu apartamento. O apartamento que eu comprei sozinha, no meu nome, com financiamento que eu pago até hoje, que eu dei entrada com dinheiro que juntei em anos de plantão duplo, de Natal trabalhado, de férias vendidas. Aquele apartamento que eu conquistei sem ajuda de ninguém e que agora estava sendo usado como justificativa para me tirar da equação. Mas eu ajudo aqui há anos, pai. A compra do mês, os remédios, as consultas. A gente sabe. Ele me interrompeu. E é por isso que a gente confia que você vai entender. Entender. Eu precisava entender. Fui embora naquele dia sem conseguir terminar o café. No carro, fiquei parada por uns 10 minutos, sem conseguir ligar o motor. Não chorei. Fiquei olhando pra frente, pra nada, com uma sensação física no peito que eu não sabia nomear direito. Não era só tristeza, era algo mais antigo, mais fundo, como se aquela frase tivesse descido e acertado uma ferida que eu tinha aprendido a ignorar desde os 8 anos. 2 semanas depois, descobri o resto. Foi Andréia quem me contou sem querer num domingo de almoço. Ela disse de passagem que Patrícia já tinha até escolhido a cor que ia pintar o quarto dos fundos. Olhei pra ela. Que quarto dos fundos? Andréia percebeu que tinha falado demais e ficou quieta. Tive que insistir para ela abrir. A casa já estava no processo de transferência. Tinha começado em janeiro, 2 meses antes de meu pai me chamar na varanda. Eles já tinham ido ao cartório. Já tinham assinado os primeiros documentos. Meu pai me chamou não para pedir minha opinião. Me chamou para me informar o que já estava feito. Eu tinha sido a última a saber. E enquanto eu descobria isso, lembrei de uma coisa que minha mãe tinha dito numa briga anos atrás, quando eu tinha reclamado que Patrícia nunca ajudava. Você ajuda porque quer, ninguém mandou. Eu tinha engolido. Tinha achado que ela estava errada, mas que um dia ia entender. Agora eu entendia. Não do jeito que eu esperava. Naquela noite, depois de colocar o Lucas para dormir, sentei na borda da cama no escuro. Fiquei assim por um tempo que eu não sei dizer quanto foi. Pensava em tudo que eu tinha dado. Não só dinheiro, não só tempo, mas presença, atenção, cuidado genuíno. Pensei no cateterismo do meu pai, nas filas de SUS, nas cestas de compra, em cada consulta que eu tinha levado, cada remédio que eu tinha organizado, cada vez que eu tinha aparecido quando precisavam. Pensei em como nada disso tinha pesado na balança. E então, num momento que eu não consigo descrever direito, algo mudou. Não foi raiva. Foi mais silencioso que raiva. Foi como se uma luz que eu tinha mantido acesa dentro de mim, esperando que alguém viesse até ela, tivesse simplesmente apagado. Não com drama, com cansaço, com a exaustão quieta de quem finalmente para de esperar o que nunca vai vir. Não dormi naquela noite.
Fiquei olhando pro teto até o Lucas se mexer no quartinho dele e eu levantar no automático para ver se estava bem. Ele estava. Dormindo tranquilo, com o ursinho no braço. Olhei para ele por um tempo e pensei: pelo menos uma pessoa nessa casa vai saber o quanto vale. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre o momento em que você decide parar de ser vítima. Ele não parece libertação. Não de imediato. Parece trabalho. Parece uma lista enorme de coisas que você precisa entender, organizar e enfrentar. E você ainda está exausta, ainda está com a ferida aberta, ainda acorda de manhã e sente o peso antes mesmo de lembrar exatamente por quê. Mas você levanta assim mesmo, porque agora tem um motivo diferente. Foi numa terça-feira, umas 3 da manhã, que eu me sentei na mesa da cozinha com um caderno que eu usava para anotar escala de plantão e comecei a escrever. Não um diário, uma lista. Tudo que eu tinha feito pela minha família nos últimos 10 anos que eu conseguia lembrar com data, valor ou circunstância. Compras mensais. 150, R$ 200 por mês por quanto tempo? Eu fiz a conta. Desde 2015. 7 anos. Eram pelo menos R$ 15.000 em compras, sem contar os extras de Natal, de aniversário, de quando faltava alguma coisa no mês. As consultas do meu pai, cada uma eu tinha pagado estacionamento. Às vezes a consulta particular quando a fila do SUS estava longa demais. Os remédios de um mês inteiro que eu tinha comprado quando a farmácia popular estava sem estoque. Tudo foi para a lista. Quando eu terminei, eram quase 5 da manhã. Olhei para o caderno. Eram 4 páginas. 4 páginas de coisas que eu tinha dado e que não voltaram. E no meio daquelas páginas, estava escrito, bem claro, o que eu precisava entender. Eu não era ingrata, eu não era difícil, eu não era a filha que não sabia cuidar de ninguém. Eu era a filha que tinha cuidado de todo mundo e que agora ia cuidar de si mesma. Na semana seguinte, liguei para a doutora Fernanda, uma advogada que eu tinha conhecido anos atrás num plantão. Ela tinha trazido a mãe com pressão alta e a gente tinha ficado conversando no corredor enquanto esperava o resultado dos exames. Eu tinha o número dela salvo, nunca tinha usado. Liguei sem saber bem o que perguntar. Só disse: minha família está transferindo um imóvel para o nome de uma das filhas enquanto eu contribuí por anos com a manutenção da casa. Eu tenho algum direito? Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Depois disse: vem aqui conversar. Traga o que tiver. Fui no dia seguinte, depois do plantão, ainda de uniforme porque não tinha tempo de passar em casa. Sentei na frente dela com meu caderno de 4 páginas e um envelope com alguns comprovantes que eu tinha guardado por hábito. Não por estratégia, só por organização mesmo, porque eu sou assim. Transferências pelo Pix, alguns recibos de farmácia, uma nota fiscal de um eletrodoméstico que eu tinha comprado para a casa dos meus pais em 2020 quando a geladeira quebrou. Doutora. Fernanda ouviu tudo sem interromper. Quando eu terminei, ela juntou os dedos em cima da mesa e disse: Renata, você tem mais do que imagina. Expliquei melhor a situação. A transferência do imóvel, o processo já iniciado, os documentos que meu pai tinha assinado sem me consultar. Ela me explicou que, dependendo de como a transferência tinha sido estruturada, existiam instrumentos legais que eu poderia usar. Me falou sobre doação com encargo, sobre possibilidade de questionamento em inventário futuro, sobre o conceito de enriquecimento sem causa. Eu não entendi tudo naquele dia, mas entendi o suficiente para saber que eu não estava de mãos vazias. Você tem comprovantes de contribuição regular? Ela perguntou. Abri o caderno. Ela olhou para a lista e ergueu uma sobrancelha. Você anotou tudo isso agora? Anotei o que lembrava, mas tenho extrato bancário desde 2018. Ela fechou o caderno devagar e disse: então começa a juntar. Extrato, comprovante de Pix, nota fiscal, qualquer coisa com data e valor. Tudo o que você tiver. Saí do escritório dela com uma sensação estranha no peito. Não era alegria, não exatamente. Era solidez. Aquela sensação de pisar num chão que não cede. Passei os 15 dias seguintes organizando tudo. Entrei no aplicativo do banco e fui mês a mês, desde 2018, marcando cada transferência para a conta dos meus pais, cada Pix com o nome deles, cada compra em mercado que eu sabia que era para casa deles porque o endereço de entrega estava salvo. Imprimi tudo. Coloquei em ordem cronológica numa pasta plástica transparente que comprei na papelaria por R$ 3,80. Também liguei para Andréia. Com cuidado, sem revelar tudo, só perguntei se ela sabia de mais alguma coisa sobre o processo da casa. Ela ficou desconfortável, eu percebi pela voz. Disse que não queria se meter.
Mas antes de desligar, disse baixinho: Renata, dá uma olhada nos documentos do pai, nos originais. Ele guarda na gaveta do guarda-roupa. Não perguntei mais nada. Agradeci e desliguei. Na sexta seguinte, fui na casa dos meus pais como sempre, com a compra do mês, porque eu ainda não tinha revelado nada, ainda estava juntando peças, ainda precisava agir no momento certo. Enquanto minha mãe arrumava as compras na cozinha, fui ao quarto do casal com o pretexto de pegar um cobertor que ela tinha dito que ia me dar. Abri a gaveta do guarda-roupa, tinha uma pasta. Dentro dela, os documentos da casa, a escritura original, e embaixo dela, um papel que eu não esperava encontrar. Uma declaração assinada pelos dois, meu pai e minha mãe, afirmando que a transferência do imóvel era feita em vida, a título de adiantamento de herança, para a filha Patrícia, em reconhecimento aos cuidados prestados. Cuidados prestados. Eu li essa frase 3 vezes. Coloquei o papel de volta exatamente como estava. Fechei a gaveta. Voltei para a cozinha. Ajudei minha mãe a guardar o feijão, tomei um café, brinquei com o Lucas, que tinha ido comigo, e fui embora na hora de sempre. No carro, tirei o celular e fotografei mentalmente cada palavra daquele documento. Em casa, escrevi tudo o que lembrava, palavra por palavra, e mandei por mensagem para a doutora Fernanda. Ela respondeu em menos de 5 minutos. Isso muda o quadro. Precisamos conversar. Doutora Fernanda me explicou tudo numa reunião numa quinta-feira à tarde, com café na mesa e uma pasta impressa com o que ela tinha levantado. A transferência do imóvel tinha sido feita como adiantamento de herança, o que significava que, no momento em que houvesse inventário, aquele valor precisaria ser colacionado, ou seja, contabilizado como parte da herança já recebida por Patrícia. Na prática, se a casa valia R$300 mil e a herança total fosse dividida entre 3 filhas, Patrícia já teria recebido a parte dela. O problema é que meus pais estavam vivos. O processo tinha sido feito em cartório de forma aparentemente legal, e contestar em vida era mais difícil, mas não impossível. Especialmente, disse ela, porque eu tinha provas documentadas de contribuição financeira regular e direta para a manutenção daquele imóvel. Não é um caso simples, ela me disse. Mas é um caso. Eu olhei para ela e perguntei o que eu precisava decidir. Ela inclinou a cabeça. Você quer o dinheiro de volta? Quer garantir seus direitos no inventário futuro? Ou quer que eles saibam o que fizeram? Pensei por uns 3 segundos. As 3 coisas. Ela abriu um sorriso pequeno. Então vamos trabalhar. Durante 6 semanas, doutora Fernanda preparou uma notificação extrajudicial. Um documento formal, enviado pelos correios com aviso de recebimento, detalhando todas as contribuições que eu tinha feito ao longo dos anos, os valores comprovados e comunicando que eu estava ciente do adiantamento de herança feito a Patrícia e que pretendia garantir meus direitos legais no momento do inventário. O documento não era uma ameaça. Era um espelho. Nele estava escrito, com linguagem jurídica e números reais, tudo que minha família tinha aceitado de mim e tudo que tinha sido feito sem a minha ciência. No dia em que a notificação foi entregue, eu estava no plantão. Doutora Fernanda me mandou mensagem. Confirmado o recebimento. Coloquei o celular no bolso, terminei de verificar os sinais vitais do meu paciente do leito 7 e respirei fundo. A ligação da minha mãe veio 3 horas depois. Eu atendi. Renata, o que é isso que chegou aqui? A voz dela estava diferente. Não era a voz de quem manda, era a voz de quem levou o susto. Que documento é esse? Você foi falar com a advogada? Fui, mãe. Mas por quê? A gente é família. Exatamente, eu disse. É família. Por isso eu ajudei por anos. Por isso eu paguei compra. Remédio, consulta. Por isso eu estava lá quando o pai ficou internado. Família. Ela ficou em silêncio. Eu continuei. O documento explica tudo que eu contribuí e deixa registrado que eu sei do adiantamento. Não estou pedindo a casa de volta. Estou deixando claro que quando chegar a hora, os meus direitos vão ser respeitados. Você está ameaçando a gente. Estou me protegendo. São coisas diferentes. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Depois, num tom que eu nunca tinha ouvido vindo dela, ela disse: Você sempre foi muito difícil, Renata. E sabe o que aconteceu dentro de mim nesse momento? Nada. Literalmente nada. Aquela frase que anos atrás teria me partido ao meio passou por mim como vento.
porque eu finalmente tinha entendido que difícil era o nome que ela dava para toda vez que eu não deixava ser usada. Tudo bem, mãe. Cuida bem. E desliguei. 2 dias depois, Patrícia me ligou. Dessa vez a voz era diferente. Era raiva mal disfarçada de preocupação. Renata, você tá querendo destruir a família por causa de uma casa? Eu não tô querendo destruir nada, respondi com calma. Eu tô querendo que o que é meu seja respeitado. Mas a casa é deles. Eles podem dar para quem quiserem. Podem. E quando vier o inventário, o que foi dado vai ser contabilizado. Isso é a lei, Patrícia. Não é eu. Ela tentou mais 3 argumentos. Eu respondi cada um com a mesma calma, com os fatos, sem gritar, sem chorar, sem pedir desculpa por existir. Cada vez que ela tentava me fazer sentir culpada, eu lembrava da cadeira de plástico no hospital, do bolo de caixinha, da agenda escolar, da minha formatura sem foto. No final da ligação, ela disse: "Não acredito que você faria isso com a sua família." E eu disse com uma clareza que me surpreendeu até a mim mesma: "Patrícia, eu passei a vida inteira fazendo coisas pela minha família. Agora eu estou fazendo uma coisa por mim. Aproveita para conhecer a diferença." Desliguei. Nas semanas seguintes, as consequências foram chegando devagar, como maré que sobe sem avisar. Meu pai me ligou uma vez com voz pesada e disse que estava magoado. Eu ouvi. Disse que entendia. Disse que eu também tinha ficado magoada por muitos anos e que ninguém tinha ligado para perguntar. Ele ficou em silêncio. Não tinha resposta para isso. A notificação não desfez a transferência. Doutora Fernanda tinha me explicado que era improvável que isso acontecesse em vida. Mas ela fez algo que nenhum dinheiro compra. Ficou registrada. Em cartório. Com data, assinatura e protocolo. Quando chegar o momento do inventário, meus direitos estão documentados. Patrícia sabe disso. Meus pais sabem disso. E eu sei disso. Mas a maior consequência não foi jurídica. Foi que eu parei de ir nas cestas. Parei de levar compra. Parei de aparecer para resolver o que não era meu para resolver. E a família, pela primeira vez em décadas, teve que se reorganizar sem o meu ombro no meio. Num domingo, umas 2 semanas depois, minha mãe ligou para dizer que estava sem o remédio do coração do meu pai e perguntou se eu podia passar na farmácia. Eu respirei fundo e disse com voz tranquila, sem raiva: "Mãe, eu não vou poder mais fazer isso. Você tem a Patrícia do lado. Ela pode ajudar." Silêncio. "Mas você sempre..." "Eu sei. Mas agora é diferente." Desliguei. Fiquei sentada no sofá por um tempo, com o Lucas do lado assistindo o desenho, sem sentir culpa, sem sentir nada pesado, só uma leveza estranha, do tipo que você sente quando larga um peso que você nem lembrava mais que estava carregando. Isso foi há pouco mais de 2 anos. Hoje é uma manhã de sábado, o sol está entrando pela janela da sala. O Lucas está sentado na mesa fazendo um desenho de um dinossauro que ele jurou que vai me dar de presente. E eu estou com um café na mão, olhando para esse quadro simples, pensando em como demorei tanto para entender que paz não é ausência de problema. É presença de limite. Minha vida não virou um conto de fadas. Continuo pagando o financiamento do apartamento. Continuo fazendo plantão duplo de vez em quando precisa fechar o mês. Continuo sendo mãe solo na maior parte do tempo, com todas as alegrias e o cansaço que isso traz. Mas tem uma diferença fundamental entre o cansaço de hoje e o cansaço de antes. Hoje eu me canso por escolha, por amor, por propósito. Não por obrigação imposta por quem devia me amar e escolheu me usar. Fiz amizades novas no trabalho. A Simone, que é técnica como eu e virou minha parceira de plantão e de desabafo. O doutor Henrique, que um dia me viu chegando apressada com o Lucas no colo porque a creche tinha fechado mais cedo e, em vez de reclamar, me ajudou a resolver. São pessoas que me veem, que perguntam como eu estou e esperam a resposta, que não somem quando não precisam de nada. O Lucas está na 2ª série, gosta de matemática e odeia acordar cedo. Sorri fácil, abraça forte, e outro dia me perguntou se a vovó Célia ia aparecer no aniversário dele. Eu disse, com cuidado, com as palavras que uma criança de 7 anos consegue entender: "A vovó tá passando por um tempo difícil, mas o seu aniversário vai ser incrível do mesmo jeito." Ele pensou por 2 segundos e disse: "Tá bom, pode fazer de dinossauro?" Eu ri. Pode. Essa leveza dele me ensina todo dia. A tentativa de reconciliação veio 6 meses depois que eu tinha parado de aparecer. Foi minha mãe quem ligou, num sábado à tarde, com voz mais mansa do que eu me lembrava. Disse que estava com saudade. Disse que as coisas tinham ficado estranhas e que queria resolver.
Perguntou se eu podia ir jantar lá no domingo. Eu ouvi tudo. Esperei ela terminar. E perguntei com calma. Mãe, você quer conversar sobre o que aconteceu ou quer que a gente finja que não aconteceu? Silêncio. Porque eu consigo visitar você com carinho, mas não consigo fingir. Não tenho mais idade para isso. Ela disse que não queria briga. Eu disse que eu também não. Disse que podíamos construir uma relação diferente, mais honesta, com menos expectativa de lado a lado, mas que eu não ia voltar a ser a filha que resolve tudo e não recebe nada. Aquela versão de mim tinha se aposentado. Ela não gostou. Ficou em silêncio por um tempo e depois disse que eu tinha mudado. Eu concordei. Mudei, mãe. Pra melhor. Não fui jantar naquele domingo. Fui ao parque com o Lucas. Com Patrícia, o contato virou esporádico e superficial. Aniversário, mensagem de Natal, nada além disso. Ela mora na casa dos meus pais agora, como planejado. Cuida deles no dia a dia, o que, ironicamente, é muito mais do que ela fazia antes. A vida cobrou dela de um jeito que eu nunca precisei pedir. Andréia me mandou uma mensagem meses depois dizendo que achava que eu tinha feito certo. Que ela mesma tinha medo de se posicionar, mas que admirava que eu tivesse feito. Eu agradeci com sinceridade. A gente se fala mais agora do que em anos. E doutora Fernanda? Virou quase amiga. A gente se encontrou para tomar café uma vez fora do contexto de trabalho e ficamos 3 horas conversando. Ela disse que o meu caso tinha sido um dos que ela mais tinha gostado de trabalhar. Não pelo processo em si, mas pelo que eu representava. Você não queria destruir ninguém, ela disse. Você só queria ser respeitada. Isso é diferente da maioria. É diferente. Eu sei que é. Aprendi muita coisa nesse caminho que eu quero dividir com você. Porque talvez você esteja exatamente onde eu estava, dando tudo, recebendo crítica e se perguntando o que há de errado com você. Não tem nada de errado com você. O que eu aprendi é que amor de verdade não precisa ser conquistado toda semana. Família que te ama não usa sua generosidade contra você. Cuidar dos outros é lindo, mas cuidar de quem te diminui enquanto você cuida não é virtude. É perda. A diferença entre família de sangue e família de escolha não está no DNA. Está em quem aparece, em quem te enxerga, em quem fica quando você não tem nada a oferecer além de você mesma. Aprendi também que estabelecer limite não é abandono, é respeito próprio. Que dizer não vou mais não é crueldade, é honestidade. Que a culpa que você sente quando para de se sacrificar não é sinal de que você está errada. É só o sinal de que você foi condicionada por muito tempo a acreditar que seu valor dependia do quanto você aguentava. Não depende. Você vale antes de qualquer coisa que você faça por alguém. E para você que está ouvindo isso agora, talvez num carro, num fone, na cama antes de dormir, eu quero te perguntar: você também está carregando um peso que não é seu? Você também está sendo a que resolve, a que aparece, a que aguenta e recebendo crítica em troca? Você também já ouviu que não sabe fazer nada certo de alguém que só te liga quando precisa de alguma coisa? Se a resposta for sim, quero que você saiba. Eu te vejo. E você merece muito mais do que isso. Se essa história tocou alguma coisa dentro de você, deixa o seu like agora. Ele me diz que eu não estou sozinha. E talvez te diga o mesmo. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa, de mulheres reais que passaram pelo fundo e encontraram o caminho de volta para si mesmas. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que tá tudo bem se proteger. E me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Qual parte dessa história chegou mais perto de você? Me diz de qual cidade você está me ouvindo. Eu sou Renata, tenho 37 anos, moro em Uberlândia e aprendi. Tarde, mas aprendi. Que a pessoa mais importante que eu precisava cuidar estava aqui o tempo todo. Era eu.